Hoje é sábado, 25 de abril. Quem fala aqui é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Acho que a gente tem que concentrar esse nosso bate-papo de hoje, dessa semana, na confusão ou convulsão política que aconteceu no Brasil, que se acentuou aí nas últimas 48 horas e culminou com o pedido de demissão do então ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro. Acho que antes da gente entender um pouco a importância desse evento para o cenário local, em meio à pandemia, em meio a uma das crises mais agudas, uma das crises econômicas mais agudas da história, a gente precisa voltar um pouco atrás e entender como é que foi formado o atual governo do presidente Jair Bolsonaro e qual foi o otimismo, em que pilares eram baseados o otimismo do mercado com relação a esse governo. Antes de eu começar, acho que é importante a gente deixar claro que o intuito desse fórum, o intuito das nossas análises nunca é tomar partido político deste ou daquele lado. A gente precisa aqui tentar analisar de uma maneira fria, de uma maneira racional, os eventos políticos de forma que como eles vão afetar o cenário econômico, que consequentemente afeta o cenário de preço de mercado e consequentemente afeta o cenário de como vão ser feitas as alocações, os investimentos dos nossos clientes, das nossas carteiras. Então, é importante deixar isso claro. O Brasil, desde as eleições presidenciais, vive uma divisão política muito grande, não só na grande mídia, mas principalmente nas mídias sociais, e a gente tem que tentar se distanciar um pouco disso e tentar fazer a análise mais fria e racional possível, no sentido de que o quanto isso e como isso afeta o cenário econômico e os mercados financeiros locais. Acho que voltando um pouco no tempo, quando o atual presidente, então candidato e então deputado Jair Bolsonaro começou a crescer nas pesquisas eleitorais, ainda nas eleições, ele apresentou um projeto de país que seria um projeto de país, um projeto de economia liberal, onde ele colocaria nos seus ministérios pessoas técnicas, pessoas da área, pessoas respeitadas, e que ele daria, entre aspas, carta branca, ele daria total passe livre para que esses técnicos, esses ministérios tocassem as suas áreas da forma com que eles achassem melhor. Então acho que o otimismo do mercado naquele momento, ainda nas eleições, foi no sentido de que mesmo Bolsonaro sendo um político de carreira, com mais de 20 anos de Congresso, seus filhos também entrando na carreira política, isso tudo para o mercado pouco importava, tanto naquela época quanto até pouco tempo atrás, contanto que cada ministério, cada área do governo estivesse sendo tocada por um time técnico, por um time respeitado, por times que já tinham comprovado o seu potencial, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Então, desde o momento que Bolsonaro começou a despontar como um dos favoritos, como o favorito para se tornar presidente do país, o mercado começou a se animar e essa animação, esse otimismo prevaleceu, obviamente, até um pouco antes da pandemia do coronavírus, né? Esse é um tema que a gente vem tratando nas últimas semanas, mas vamos deixar ele um pouco de lado. E agora a gente teve alguns eventos relevantes nas últimas 2 semanas. Acho que o primeiro deles, obviamente, a gente já comentou aqui, foi a troca do ministro da Saúde no meio da pandemia. Talvez, se depois disso a gente não tivesse outros desdobramentos, provavelmente isso teria sido brevemente esquecido. A gente comentou sobre isso na semana passada, a gente comentou sobre o novo ministro ser uma pessoa técnica, ser um profissional da área de saúde respeitado, não só como empresário, mas como médico. Então que a troca numa situação normal não teria sido tão ruidosa, no sentido de que não teria trazido tantos ruídos para o cenário. Ela trouxe ruídos porque foi no meio de uma pandemia, onde você quer que tenha onde a gente precisa ter união, não só dentro do governo, dentro de todas as áreas técnicas do governo, mas como que dentro da sociedade.
E o que a gente viu acontecer essa semana, e principalmente aí nas últimas 48, 72 horas, né, desde quinta-feira, culminou com o pedido de demissão do então ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, e a maneira com que isso ocorreu, a maneira com que o senhor Moro saiu do governo e as acusações que foram feitas em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro. Acho que é muito cedo aqui para a gente... primeiro que a gente não vai analisar se quem está certo ou quem está errado, não cabe a nós fazermos esse tipo de análise. A gente já viu aí, já tem um pedido de inquérito, de investigação que já foi aberto ontem mesmo pelos órgãos competentes para investigar a postura, a posição do presidente Bolsonaro. A gente tem visto uma troca de chumbo nas mídias sociais e nas grandes mídias de ambos os lados. Acho que para a gente isso pouco importa, né? Quem vai determinar se qual dos lados está certo, qual dos lados está errado, precisa ser os órgãos competentes, precisa ser a justiça. Do ponto de vista econômico, é um cenário bastante complicado, né? Do ponto de vista político/econômico. A gente já estava numa pandemia, o Brasil já iria sofrer uma queda brusca do seu crescimento, do seu PIB, um desemprego elevadíssimo, e tudo que a gente não precisava nesse momento é uma crise política, uma crise institucional. A gente ainda não sabe quem vai ser o próximo ministro da Justiça, e o que chama mais atenção, o que preocupa muito o mercado, é qual a situação do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, no meio de toda essa confusão, né? Acho que os dois pilares desse projeto do presidente Bolsonaro de dar carta branca a seus ministros sempre foram o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. A gente ficou sem o Sérgio Moro, e agora tudo que a gente vê, que escuta e teme, na verdade, é que Paulo Guedes, o ministro da Economia, aquele que deu sustentação a todo esse projeto reformista do Brasil, ele também poderia estar com seus dias contados. De novo, isso são rumores, nenhum dos lados confirma esse tipo de rumor, esse tipo de apuração, mas de fato é um risco, dado que a gente está vendo uma mudança relativamente brusca de direção em algumas áreas do governo. Isso preocupa bastante o mercado, e a mensagem que a gente precisa passar nesse momento é uma mensagem de cautela, né? A gente tem conversado com alguns clientes, alguns parceiros, né? E a gente tem visto dois extremos, e acho que a gente agora, como TAG Investimentos, a gente se coloca no meio deles, né? No sentido de que a gente não acha nem que é 8 nem que é 80. A gente já ouviu muito receio, medo de uma crise institucional, eventualmente o Brasil virando uma Venezuela, uma Argentina, ou eventualmente a gente tendo um novo golpe militar, e algumas pessoas, clientes, amigos, parceiros, achando que tem que resgatar todos os seus investimentos e deixar o dinheiro na conta corrente ou embaixo do colchão. A gente acha que não é para isso tudo. A gente acha que a gente ainda está longe de uma crise nessas proporções. Na verdade, a gente não consegue vislumbrar hoje esse cenário. Mas também, por outro lado, a gente já vê alguns clientes querendo se aproveitar dessa queda que a gente viu nos mercados, principalmente na Bolsa ontem, né? A Bolsa ontem chegou a cair 8%, acabou fechando com uma queda inferior a 4%. A gente também não acha que é o momento agora de aumentar alocações. A gente acha que o cenário é um pouco mais nebuloso. A gente mantém a nossa visão de médio e longo prazo, e para médio e longo prazo 2, 3 anos para frente, de que há valor nos ativos brasileiros, principalmente na Bolsa, principalmente no mercado de crédito, né, crédito high grade, mas a gente entende que o curto prazo, e por curto prazo entenda-se aí 3 a 6 meses, a situação ainda vai ser uma situação um tanto quanto incerta, né? Incerteza traz volatilidade, e quando você tem muita volatilidade, dificilmente a gente consegue ter alguma tendência muito bem definida, né? E só para lembrar que, obviamente, tudo isso acontece num contexto global, onde a pandemia do coronavírus ainda não foi totalmente debelada, né? A gente tem alguns sinais mais positivos de que a pandemia ela tem se arrefecido, principalmente na Europa e principalmente em alguns lugares dos Estados Unidos, como a região de Nova York,
Mas, por outro lado, a gente também vê alguns países da Ásia tentando reabrir suas economias. E acho que os casos mais emblemáticos são os casos de Japão e de Singapura, e eles são países que começam a ver uma segunda onda de contágio. Então, o que a gente começa a ver é que talvez a crise econômica global, fruto da pandemia, ela talvez possa ser um pouco maior, no sentido de que a queda de PIB, a queda de crescimento seja maior do que o esperado anteriormente, e talvez a sua duração seja mais longa. De novo, a incerteza é grande, mas o que a gente tem visto de dados econômicos, o que a gente tem visto de tentativa de reabertura de alguns países apontam nessa direção. Então, tudo aquilo que a gente vem conversando nas últimas semanas de que enquanto a gente não tiver um protocolo de tratamento, uma droga que seja de fato estatisticamente comprovada, que ela ajude a curar, ajude a diminuir o tempo da infecção, ajude a diminuir as fatalidades, enquanto a gente não tiver uma vacina, o mundo vai precisar aprender a conviver com esse vírus, e a gente está no meio ainda, no olho desse furacão, a gente ainda não aprendeu a conviver com esse vírus. Eu tenho feito uma analogia que eu acho que é interessante, que eu acho válida, né? Acho que daqui a 3 a 6 meses o mundo vai aprender a conviver com o vírus igual a sociedade aprendeu a andar de avião, né? Com o avião, eles têm um risco baixíssimo de você entrar num voo e esse avião acabar caindo e as pessoas acabarem morrendo, né? A pandemia, existe um risco baixíssimo estatisticamente, tanto de você pegar o vírus, pegar o coronavírus, o Covid-19, e um risco ainda mais baixo de você eventualmente vir a falecer por causa desse vírus. O avião tem vários voos que apresentam problemas técnicos, muitos voos que têm turbulências, mas praticamente todos eles chegam até o seu destino final. Assim como na pandemia, muitas pessoas ficam doentes, muitas pessoas às vezes ficam com uma gravidade alta da doença, mas acabam sobrevivendo e acabam tendo uma vida normal depois disso. O ponto é que no caso do avião, estatisticamente é seguro, né? Esses números são muito baixos. No caso da pandemia, a gente ainda não chegou em números que sejam estatisticamente seguros. No caso do avião, ninguém deixa, ou pelo menos a maior parte das pessoas não deixam de voar de avião a despeito dessa estatística baixíssima de você ter uma possibilidade do avião cair e você morrer. Obviamente, Deus que me livre que isso aconteça, mas estatisticamente a possibilidade é muito baixa. Acho que no caso da pandemia, daqui a 3 a 6 meses, a gente vai entrar num caso parecido com o caso do andar de avião. A gente vai voltar a viver, a gente vai ter que aprender a conviver e a viver de uma nova forma, mas estatisticamente a probabilidade da gente pegar a doença, a probabilidade eventualmente de ter problemas mais graves dessa doença vai ser muito baixa. Enquanto isso não acontece, a gente está no olho do furacão, a incerteza ainda é muito grande, a gente ainda não aprendeu a conviver com isso. Acho que muito quando o avião, as linhas comerciais começaram a voar logo no começo, que de fato não era tão seguro assim você andar de avião. Então, eu estou contando um pouco esse contexto internacional para dizer que tudo isso que a gente está vendo acontecer no Brasil, infelizmente, acontece num momento ainda de incerteza, né? Os mercados estão sim mais estáveis, eles se estabilizaram. Acho que o que a gente vem falando nas últimas 2, 3 semanas é que eles encontraram uma nova banda, né? Se a gente pegar o Ibovespa como parâmetro, aí, ela tem operado aí entre 74 e 80 mil pontos, 81 mil pontos, S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, tem operado no 2.700, 2.850 pontos. Não estão rompendo para baixo mais, mas também não estão conseguindo subir muito mais de onde eles estão. O cenário base ainda parece ser que eles fiquem nesse range. No caso de Brasil, o cenário é um pouco mais desafiador, dado esses ruídos políticos, enquanto a gente não tiver uma visibilidade melhor da onde essa crise vai chegar. Então, voltando ao Brasil, risco de impeachment existe? Existe. Ele era baixíssimo até 3, 4 dias atrás, era abaixo de 5%, eu diria. Talvez esse risco hoje esteja mais na faixa de 20%, 30%, mas vamos lembrar que o impeachment, você precisa ter um motivo jurídico, e você precisa ter um motivo jurídico, você precisa ter apoio popular, apoio da sociedade, apoio das ruas. No caso que a gente está hoje, não é apoio das ruas, é apoio das mídias sociais, e você precisa ter a perda do Congresso, ou perda do apoio do Congresso. O presidente precisa perder o seu apoio no Congresso. Então você precisa desses 3 ingredientes.
Parece que as acusações que o Moro fez, se comprovadas, você teria um motivo jurídico. Só que você precisa ter a força das ruas e você precisa ter a base do Congresso se esfacelando. Então, acho que o impeachment é um processo muito longo. Se de fato vier a acontecer, é ruim para o país no curto prazo, dado a incerteza que isso gera. Então, enquanto a gente estiver no meio dessa incerteza, muito difícil a gente entender para que lado o Brasil está indo. Então, acho que na melhor das hipóteses, a gente fica nesses ranges que a gente está vendo, só que com uma probabilidade que cresceu muito da gente poder testar níveis um pouco mais baixos no curto prazo, dado esse cenário. Então, acho que a mensagem que a gente queria deixar aqui hoje, essa semana, e de novo, as coisas estão mudando muito, estão mudando rápido, é uma mensagem de cautela. Não é uma mensagem de pânico, vamos evitar o pânico, a gente está longe de cenários mais catastróficos, não vamos falar de golpe militar, não vamos falar de confisco, nada disso está na agenda, mas por outro lado, ainda é cedo para a gente acreditar que toda vez que o mercado cai, vamos comprar que agora vai melhorar. De fato, a gente tem uma visão estrutural mais positiva para a Bolsa, né? O que vai acontecer com o Brasil vis-à-vis o que está no preço. O mesmo vale para o mercado de crédito high grade e para alguns nichos do mercado de crédito high yield, mas de fato, curto prazo é um pouco mais desafiador, a gente queria passar essa mensagem de cautela. E para finalizar, acho que os mercados que têm sentindo mais essa convulsão política no Brasil tem sido o dólar, até porque a gente tem um movimento de dólar forte no mundo. A gente viu o dólar ontem chegar a bater 5,74, 5,75, acabou fechando um pouco abaixo disso. O Banco Central gastou quase 5 bilhões de dólares ontem para tentar suavizar o movimento. E a curva de juros, né? A curva de juros vinha num movimento muito forte de fechamento de taxa, na expectativa que o Banco Central fosse trazer essa taxa Selic para níveis ainda mais baixos, mas ela vinha cedendo com a curva empinando positivamente, ou seja, a parte longa da curva não conseguia seguir a parte curta, e esse movimento continua. Apesar da curva como um todo estar em níveis muito baixos historicamente, a curva está historicamente muito empinada. A diferença da taxa de juros da parte longa em relação à parte curta está muito alta. Isso é um sinal de cautela do mercado, porque a parte curta ela acaba sendo muito determinada pela política monetária do Banco Central, mas a parte longa ela é mais determinada pela situação econômica do país, pelas contas públicas, pelo fiscal, pela situação política, etc. Então, a gente tem visto sinais mais negativos tanto do dólar quanto desse formato da curva de juros. Então, era isso que a gente tinha para falar essa semana. Acabei me alongando um pouco mais, porque de fato a situação é um pouco mais complicada, mas era isso. Obrigado pela atenção de todos. Aproveitem o final de semana e se cuidem.